Abramos nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3. Eu peço aos irmãos que acompanhem a leitura que farei dos versículos 10 e 11. Diz assim a palavra do nosso Deus: para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora, dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Irmãos, nós estamos diante de declarações profundas, declarações preciosas e expressões que nos chamam a atenção. E aqui esses versículos é quando Paulo ele continua a sua digressão. Vejam que no versículo 1 desse capítulo começa o apóstolo Paulo dizendo: por esta causa eu, Paulo, e depois que ele menciona o seu nome, vem à mente tudo aquilo que havia tratado nessa carta, especialmente acerca do grande mistério de Deus revelado aos gentios, aos judeus, esses dois povos que antes não havia conciliação nenhuma, não havia como estarem juntos. Por meio de Cristo Jesus, eles foram feitos um só povo, eles foram feitos um só corpo, uma raça recriada, porque quando nós nos convertemos a Cristo, nós nos tornamos novas criaturas. E Paulo trata disso, ele não pode deixar de refletir aqui acerca do seu ministério como um apóstolo dos gentios, e essa digressão que ele faz, esse retorno aí da lembrança que vem à sua mente, que vai até o versículo 13, ele menciona nos versículos 10 e 11, esses dois versículos que nós vamos tratar, para que pela igreja, ou através da igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que esses versículos nos revelam, irmãos? O que esses versículos eles nos ensinam? Eu penso que podemos resumir esses dois versículos com as seguintes afirmações para a nossa edificação, para o nosso ensino nessa noite. A primeira está claro aí, eu começo pelo versículo 11, esse propósito de Deus. Deus tem um propósito eterno. E Deus tem um plano, Deus tem um desígnio. E esse propósito, irmãos, ele é eterno. Ele foi estabelecido antes da fundação do mundo, é realizado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Erra, irmãos, quem imagina que o universo é regido por leis cegas, por leis da natureza. Erra quem pensa que as coisas ocorrem por acaso. Erra quem pensa que a história não tem um propósito. Erra quem acha que esta vida não tem um objetivo, ela corre de maneira solta, acontece ao seu vil prazer. Erra quem pensa que as coisas são definidas em cima da hora, como nós fazemos, irmãos. Como nós fazemos. E a Bíblia ensina com clareza que Deus tem um plano, Deus tem um desígnio, e esse desígnio ele vem cumprindo em Cristo Jesus, ele se consumará
exatamente conforme a vontade de Deus estabelecida por Deus. E é assim que nós devemos ver o mundo, né? Muitas vezes, ou muitas pessoas, diante desse dia decisivo para o Brasil, pessoas ficam preocupadas, ficam até sem dormir. Como será o nosso Brasil? Como será a nossa nação com o novo governante? Será que as pessoas ficam tensas e preocupadas, até mesmo em excesso por causa dessas coisas? A história é definida por Deus, irmãos. Tudo está no controle de Deus. Tudo estabelecido, tudo é estabelecido. Todos os acontecimentos, tanto os acontecimentos da natureza, os acontecimentos históricos, os acontecimentos mínimos da nossa própria vida, eles estão controlados, eles estão estabelecidos por Deus. E nós temos que crer, irmãos, que o nosso Deus, o seu trono é estabelecido no céu, ele rege o universo, ele determina todas as coisas, a sua vontade é soberana, ele faz tudo conforme o seu plano, conforme o seu desígnio, a sua determinação estabelecida antes que houvesse criado tempo, matéria, antes mesmo até que nós viéssemos a existir. E esse plano, irmãos, ele foi estabelecido em Cristo Jesus. É através de Cristo Jesus que ele vem executando, ele vem complementando esse plano eterno. Essa verdade, irmãos, ela é estabelecida em toda a Bíblia. Aqui mesmo no livro nessa epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, versículo 3, ele diz: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. E Paulo, ele começa esse livro exatamente louvando a Deus por causa desse plano eterno. Lá na eternidade ele escolheu, ele estabeleceu pessoas para serem santas, irrepreensíveis perante ele, e em amor os predestinou para a adoção de filhos, e no amado ele proveu a redenção para essas pessoas, dando sabedoria, dando esse interesse nas coisas de Deus. Não é à toa, irmãos, que nós que temos o selo do Espírito Santo, nós reconhecemos, nós cremos que somos salvos, nós temos interesse pelas coisas de Deus. Vir à igreja dá prazer, vir à igreja nos dá essa paz, esse desejo de louvar a Deus, de reconhecer que Ele é todo-poderoso, ele rege o universo e ele nos incluiu nesse plano, irmãos. O Senhor todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, que rege o universo com soberania, ele nos incluiu, a cada um de nós. Ele conhece cada um de nós no mais profundo do nosso ser. Vejam que nos versículos de 9 a 11, ele diz que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade. Esse discernimento, essa compreensão da vida, de sermos salvos, de que a vida é muito mais do que a matéria, de que essa paz que nós temos, coisas que as pessoas que não creem em Deus não têm, que estão perdidas, desesperançosas. Veja que Paulo, segundo o seu beneplácito que propuser em Cristo, de fazer convergir nele, em Cristo Jesus, na dispensação da plenitude de tempo, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. E é isso, irmãos,
essa verdade que nos é transmitida, que nos é a todo dia que nós andamos com Cristo, nos é desvendado, os nossos olhos vão sendo desvendados e vamos alcançando essas verdades maravilhosas da palavra de Deus, a ponto de nós discernirmos, de nós reconhecermos, de nós entendermos o que é a vida. E Paulo, ele destaca isso para as nossas vidas, mostrando que nada está perdido, ou nada corre segundo a vontade dos homens, ou segundo de qualquer maneira, mas tudo o que nós vivemos, irmãos, tudo o que nós somos, faz parte desse propósito eterno estabelecido por Deus. Mas veja, esse texto também nos ensina uma outra verdade, irmãos, que para a realização desse propósito eterno de Deus, a igreja da qual você faz parte, a igreja da qual nós fazemos parte, irmãos, ela tem um papel da maior importância, da maior relevância nesse plano de Deus. Esse propósito eterno de Deus inclui a igreja de Cristo da qual nós fazemos parte. Para que pela igreja, ou através da igreja, é isso que Paulo diz no versículo 10. Vejam que esses versículos, e como eu disse, eu considerei primeiro o versículo 11 para nossa melhor compreensão, mas aqui Paulo no versículo 10, ele destaca isso, é pela igreja, que é a multiforme, a multicolorida sabedoria de Deus, porque atinge todas as cores, todos os povos, seja reconhecida, seja mostrada e revelada a todas as pessoas. Marquem bem isso, irmãos. Atentem bem para isso. Deus tem um propósito eterno. Deus tem um propósito, e dentro desse plano, desse propósito eterno, nós vemos a igreja da qual nós fazemos parte, da qual nós fazemos parte desse corpo. Ela está inserida nesse plano como uma linha principal de estabelecer a vontade de Deus. Quando nós também observamos o capítulo 1 dessa carta aos Efésios, veja que no versículo 10, Paulo diz que é o propósito de Deus restaurar o mundo criado. Ele diz de fazer convergir nele, na dispensação, na plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Esse plano eterno de Deus, irmãos, essa vontade de Deus, esse plano tem como objetivo todas as coisas criadas debaixo da submissão de Cristo. Quando nós ouvimos falar da obra de Deus nas nossas vidas, irmãos, a gente precisa compreender que essa obra de Cristo, ela não se restringe apenas a nós, mas a todo o universo, a todas as coisas criadas por Deus. Nós sabemos, irmãos, que todas as coisas foram criadas por Deus, mas a queda ocasionou a rebeldia na criação. A palavra de Deus diz que a própria natureza suporta angústias e geme por causa do pecado. Por causa dessa rebelião do homem, todas as coisas, por causa do pecado, todas as coisas foram afetadas. E todas as coisas, irmãos, aguardam a nossa redenção. A própria natureza, ela espera essa redenção. Veja que coisa maravilhosa, irmãos. A igreja, ela é um instrumento,
ela é o meio através do qual tudo isso é realizado, essa redenção de todas as coisas. Eu não sei qual a importância que você dá à igreja. Eu não sei qual a importância que você dá a esse corpo estabelecido por Deus, onde Cristo é o cabeça, onde nós fazemos parte desse corpo, como membros desse corpo. Eu não sei qual a importância que você dá a esse corpo, a essa igreja. Mas veja que Paulo aqui ele ressalta, irmãos, que a igreja, ela é o meio através do qual todas as coisas são redimidas. O universo criado por Deus aguarda a redenção dos salvos, dos eleitos, para que todas as coisas sejam restauradas. É por isso que nós aguardamos novo céu e nova terra. O crente também tem isso no seu coração, na sua mente, na sua vida, de aguardar esse grande dia, de onde nós não veremos mais a morte, o pecado, essas coisas terríveis que nos trazem tristeza. Para Calvino, irmãos, a restauração inaugurada por Cristo, que atinge não apenas o indivíduo, mas todo o universo, ocorre inicialmente no seio da igreja. Que coisa maravilhosa, irmãos, de nós entendermos, de nós vivermos, de sabermos que a igreja é o meio pelo qual a multiforme sabedoria de Deus é declarada, é anunciada a todos os povos. Irmãos, Deus tem um propósito, a igreja de Cristo exerce esse papel fundamental na execução desse propósito de Deus. E se nós quisermos, irmãos, ver Deus agindo na história, temos que olhar para a igreja de Cristo. Irmãos, essa é a instituição que vai cruzar a eternidade. Todas as instituições, essas instituições que nós estamos aí acompanhando nesse dia, presidente, deputados, Câmara Federal, Câmara Estadual, todas essas coisas vão ficar para trás, irmãos, elas vão se acabar. A igreja não. A igreja vai adentrar a eternidade. E nós fazemos parte dessa igreja. E quando nós lemos na história, né, nós vemos impérios que se levantam, o Império Egípcio, o Império Persa, o Império Romano, se levantaram com poder, mas caíram. Impérios se levantam, impérios caem, irmãos. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa sobre a questão da política, sobre determinados partidos, determinados homens que exercem um papel predominante na política do nosso país. E ele disse assim, olha, o período de partidos assim no auge, de homens que ficam assim no auge, é até 20 anos, não passa disso. Você não vai ver homens, partidos que ficam no poder ou ficam se destacando mais do que 20 anos, é o período. E esses partidos, irmãos, esses impérios, esses poderes, eles se levantam, eles caem. Mas a igreja não, irmãos. O próprio Jesus disse que a igreja avançaria vitoriosa, e as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. E nós fazemos parte dessa igreja, irmãos. Somos membros dessa igreja, a igreja de Cristo Jesus. E a terceira lição que eu gostaria de extrair desse texto, irmãos, é que pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus é proclamada, ela é anunciada
como de nenhuma outra maneira, irmãos, até mesmo para os seres angelicais. Para os seres angelicais, irmãos. Veja só que coisa estupenda, irmãos. Os anjos, aquelas criaturas angelicais que foram criadas perfeitas, seres espirituais que não caíram, aqueles que foram eleitos por Deus, aqueles que resistiram, não como aquela terça parte que acompanhou Satanás, mas aqueles anjos, irmãos, eleitos por Deus, aqueles que não caíram, mas foram preservados da queda, foram guardados pela graça de Deus para não incorrerem nos mesmos erros de Satanás, e que vivem desfrutando, desde que foram criados, da presença do Todo-Poderoso, seres que, segundo a Bíblia, seres muito mais inteligentes do que nós. Sabe por quê, irmãos? Porque o pecado não os alcançou. Eles aprendem com a igreja. Eles aprendem com a igreja, irmãos. Podemos dizer que a igreja é a escola onde eles aprendem acerca da sabedoria de Deus. É a escola onde eles aprendem sobre os mistérios que são revelados de Deus. Eles olham e vão aprender a obra de Deus com a igreja. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? Olha só, irmãos. Pedro mesmo, o texto que nós lemos, dizem que nós vimos lá, os anjos anelam prescrutar sobre o Evangelho. Eles desejam se aprofundar. Eles desejam conhecer o Evangelho. O que nos dá a ideia, irmão, daquele texto que nós lemos, na tradução literal, é que os anjos, eles se debruçam dos céus, irmãos. Eles se mostram interessados no céu para ter ideia daquilo que está acontecendo nessa obra que a igreja de Cristo realiza. Eles têm curiosidade, um interesse muito grande em observar o que Deus está realizando através da igreja de Cristo Jesus. É interessante, irmãos, eles estavam presentes na obra da criação e aprenderam muito, né? Quando Deus lançou os fundamentos da terra, lá estavam eles, se regozijavam, eles adoravam a Deus, de verem Deus com a sua palavra, através de Cristo, criar todo o universo. Deus criou o homem, irmãos, em sua semelhança, e lá estavam eles aprendendo dessa obra da criação. Eles louvavam a Deus por causa do poder criador de Deus. E no decurso da história, irmãos, os anjos, eles vinham aprendendo acerca dos atributos, da obra da providência, como Deus dirige o universo, como Deus mantém o seu povo, como Deus derramou o maná sobre o seu povo ali no deserto, e como Deus supre, irmãos, as nossas necessidades. Ele exalta rei e derruba rei, como ele faz levantar um império para punir a própria igreja. Esses ensinamentos da palavra de Deus, quando era necessário, quando foi necessário, ou então para libertar a sua igreja em momentos difíceis. E os anjos, irmãos, eles contemplaram tudo isso, eles observaram tudo isso e louvaram a Deus por todas essas coisas, aprendendo dos atributos de Deus. E eles aprenderam tanto a respeito da obra da criação, eles aprenderam tanto da obra da providência, mas é observado a obra de Deus na igreja, que é observando o que eles aprendem mais nessa caminhada da igreja,
acerca da sabedoria de Deus, o que Deus vem fazendo através desse organismo vivo que é a igreja, especialmente o que Deus vem fazendo com a questão da redenção, e os anjos ficam maravilhados com essas coisas, irmãos. Com essa demonstração dos atributos do amor, da misericórdia, da compaixão do nosso Deus, mostrados através da igreja. Porque a igreja, irmãos, é a escola através da qual os anjos aprendem acerca da sabedoria de Deus, para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Irmãos, que os anjos se interessam pela igreja, nós não temos dúvida. Vejam que no Evangelho de Lucas, que é dito que quando a pessoa se converte, quando a pessoa se arrepende dos seus pecados e se converte a Cristo, lá nas regiões celestes, irmãos, lá onde na morada dos anjos há festa, eles comemoram, eles fazem festa por isso. Há uma alegria enorme quando um pecador se arrepende, se converte a Cristo. Eles exultam porque eles estão interessados no que Deus vem fazendo na sua igreja. Vejam, irmãos, que esse propósito de Deus, ele é eterno, esse propósito eterno de Deus é algo que nós devemos sempre lembrar na nossa vida. Porque nós fomos beneficiados, nós fomos privilegiados dos nossos nomes fazerem parte do livro da vida. Esse plano eterno, irmãos, antes mesmo da fundação desse mundo grande, gigante, nosso nome já estava estabelecido no livro da vida. E esse propósito, irmãos, ele vem se realizando pela igreja. É a igreja da qual você faz parte, da qual você recebeu da igreja ou de Cristo, você recebeu um dom para exercer nesta igreja, que exerce papel fundamental nesse plano eterno. E esse evangelho, irmãos, que transforma a nossa vida, que muitas vezes nós não valorizamos, que muitas vezes nós deixamos de anunciar, que muitas vezes nós escondemos na nossa vida, esse evangelho é do interesse maior dos anjos, das criaturas celestiais. E isso, irmãos, deve nos levar a uma reflexão profunda da nossa vida cristã, de como nós vivemos, de como nós exercemos o nosso dom na igreja de Cristo, essa igreja que é o meio através do qual esse plano eterno é estabelecido por Deus. Os anjos, irmãos, lá em Apocalipse 5, capítulo conhecido por causa de todos aqueles cânticos e louvores e de adoração, nós encontramos nos versículos 11 e 12, o apóstolo João, ele dizendo: vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e a riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Nós, irmãos, e os anjos, à medida que nós vamos aprendendo, à medida que nós vamos crescendo,
E essa é a vida do crente, irmãos, a cada dia se fortalecendo, a cada dia aprendendo, a cada dia avançando no conhecimento da graça do nosso Salvador. À medida, irmãos, que nós vamos conhecendo essa sabedoria, o poder de Deus, os seus atributos revelados na palavra, na Bíblia Sagrada, nós não poderíamos fazer outra coisa, irmãos. Não há outra coisa a fazer senão adorarmos a Deus como nós estamos fazendo agora. Esse momento especial da igreja, irmãos, esse é um momento especial da nossa vida, quando nós nos reunimos para mostrar quem nós somos. Nós somos os santos, os salvos em Cristo Jesus, para prestar louvor e adoração ao Criador Todo-Poderoso. E nós não poderíamos fazer outra coisa, irmãos, na nossa vida, senão louvar a Deus por esse plano eterno no qual nós estamos incluídos. E eu convido aos irmãos a abrirem as suas Bíblias em Romanos 15, versículo 9. Nós vamos ler em uníssono essa declaração de louvor a Deus, de adoração ao nosso Deus, por fazermos parte desse plano, por fazermos parte da igreja de Deus, que rege, que conduz esse plano eterno de Deus, de anunciar a sabedoria de Deus, que os anjos anelam para escrutar, que os anjos desejam conhecer a cada dia essa sabedoria eterna de Deus. Romanos 15, 9, leamos juntos, irmãos. E para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito: por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. Amém. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém.